Faltou mais coisa sobre o pouso na Lua. É assim, você nunca consegue, quando você está montando algo novo, você nunca consegue de primeira. Vem os protótipos, até para fazer o foguete, o, quando era o V1, V2 lá ainda na época da guerra, destruíram um monte. Aí quando fizeram o Mercury, um monte também destruía, até conseguir fazer ele subir. Com o Gemini, a mesma coisa, com o Apollo também, um monte explodiu. E só tem duas farsas nesse sentido. Um é os irmãos Wright, né? Que falam que fizeram um avião, o avião voou. Fizeram o primeiro voou, mas depois veio um vento e destruiu, caiu. Né? Por isso que eles não têm prova alguma. E o outro é o Apollo, projeto Apollo. Que o cara com um equipamento que ele nunca testou antes, que é o módulo lunar, que pousa na Lua, ele consegue pousar de primeira. E aí, no caso, já é praticamente, não é impossibilidade física, mas é praticamente impossível você pousar algo que você não conhece de primeira. E no caso, cada projeto Apollo que eles dizem que pousou, foram quantos? Uns 5, 6 que pousou? Cada um é como se fosse a primeira vez, porque trocava os astronautas. Então isso é impossível, você conseguir pousar algo que você não conhece numa gravidade diferente e pousar de primeiro. E no caso ele não só pousou, como ficou manobrando, né? Você via que era parecia um helicóptero para fazer assim, ficar manobrando um foguete. E aqui na Terra, quem se lembra, tem o filme. Eles fizeram algo meio que imitando o modo de comando, só que tinha uma base maior. Quanto maior a base, mais fácil. E a propulsão era jato, não era foguete. E tinha que ficar tentando planar aquilo. O Neil Armstrong tentou, ele não morreu por um segundo. Para quem se lembra, é impossível você conseguir na época, e hoje também é quase impossível. Se bem que tem, depois fizeram o Sea Harrier, e agora tem o F-35 aí que pousa, né? Mas é uma base maior, com muito mais tecnologia. Mas o Neil Armstrong aqui na Terra estava com aquele negócio comprido, não conseguia controlar, porque é muito sensível, só no meio aqui, tá? A propulsão, qualquer falha que você, para mexer o manche um pouquinho mais, ele vai cair. Tanto é que ele tombou na última hora, o Neil Armstrong ejetou. Se ele ficar um segundo a mais, ele ia morrer. Foi tão perigoso que depois eles não fizeram mais aquele teste, né? Foi proibido e nenhum astronauta ia querer fazer aquele teste. E na Lua ele pousou de primeira, com foguete. Aqui ele fez com jato. Fez uma vez só e parou. Teve um programa aí que queria desvendar todas essas coisas e veio, não, ele testou com outro. Mentira, e mesmo esse outro que mostrou que era jato, que não era foguete. E se ele tivesse conseguido com outro, iam mostrar, porque mostrou que ele falhou. E foi só o Neil Armstrong e os outros. Passou por osmose a prática de pousar. Então isso é impossível, pousar de primeira. Depois, a frasezinha dele, né? Imagina você ser o primeiro homem a pousar na Lua. Ainda mais com a tecnologia da época, que coisa extraordinária, pousar na Lua. Uau, pousei, pisei, ah! Aí o cara fala assim, é um grande passo para o homem. Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Muito morno, né? Mesmo tendo aquela rigidez que eles tinham lá, né? Não passar emoção. Difícil, né? Aí tem mais dois fatores. Outro que é? Esqueci, lembrei e esqueci. Então tem um outro. Ali, naquela época, tinha a Guerra Fria, né? E tinha que mostrar o que é melhor, o comunismo ou o capitalismo. Então tinha essa preocupação de mentir e ultrapassar a Rússia. Porque senão um monte de gente vai falar que comunismo é melhor e vão virar tudo comunista. Então tinha essa coisa, era uma coisa muito importante, muito séria. E aí o que aconteceu? Teve aquele cara, esqueci o nome dele, um dos astronautas, que dizem que ia ser o primeiro a pousar na Lua. Esse cara, ele começou a fazer besteira desde o projeto Mercury. Teve até um filme, aí você pega um pouco do filme, que tem um pouco de realidade, um pouco do documentário, e você vê que ele fez besteira.
né? Ele subiu sozinho e na hora que caiu, aquilo que eu falei, imagina você sozinho num foguete, caindo, né? Você tá lá no espaço virando, você sai, né? Sobe naquela coisa gigante, liga o motor, e você vai embora. Já é uma coisa de louco. Puta, consegui passar isso. Nossa, o rojão não explodiu, a bomba. Agora tem que voltar para a terra. Tem que ter uma inclinação certa. Aí o negócio começa a pegar fogo, você vê fagulha subindo. Aí as paredes aqui é tudo fina. Fala ali tem coisas, né, embaixo para resistir ao calor, né, térmico. Mas e se eu esquentar do lado? Será que eles fizeram direito? É tudo metal, não vai passar o fogo, não vai esquentar. Aquele fogo saindo, você desesperado, sem contato com nada. Aí passou aquela fase. Aí tem que esperar, aí tá caindo em queda livre. Puta que pariu, caindo assim, dentro daquele sino. Meu Deus, que merda. E agora vai estourar, agora tem que abrir o paraquedas. Será que o paraquedas vai funcionar depois de tudo isso? Aí você tá caindo, aí faz um barulho, abre o paraquedas e dá um tranco, fala, puta que pariu, o paraquedas funcionou. Agora vai bater na água. Tomara que me achem logo. E aí esse cara, ele se desesperou, ficou, né? E ele abriu, antes da hora, antes do helicóptero chegar, ele abriu a porta. Esse é o cara que morreu, tá? Tô falando a besteira, morreu queimado. Falei uma besteira que ele fez antes. Por que que mataram ele, né? Também. E aí, ele também não fechou aqui a blusa. Tinha que estar com a blusa fechada. A roupa de astronauta, ela é impermeável. Então, quando você vai no espaço, não entra, o ar dentro não escapa. Então, também serve para flutuar. Porque se o ar não escapa, também não entra água. Só que ele abriu. E aí, o que aconteceu? O mar estava revolto, abriu a escotilha do módulo lunar, entrou água e afundou. O helicóptero ficou tentando pegar, mas já estava acabando, já estava esquentando o motor, acabando a gasolina, ele largou. E os caras falando, salva o astronauta, né? E ele com a coisa aberta, fez besteira. Ele diz que explodiu, que ele não fez nada, que abriu sozinho. O negócio não abre sozinho, não tem mágica. E os astronautas, alguns falaram, ele fez besteira. No filme, mostra que ele levou um monte de navezinha pequena, colocou dentro da bolsa e depois ia vender, falando, ó, isso aqui teve no espaço. Por isso que ele abriu a blusa. Tanto é que todos os astronautas depois foram recepcionados pessoalmente pelo presidente Kennedy. Na época do Mercury era o Kennedy. Mas esse não, esse o Kennedy só ligou para ele atendeu todo nervoso, né? Então ele fez besteira. Perdeu todas as coisas importantes. Quando vai, tem um monte de medida que é importante para a própria missão. Por isso que não é uma só, são várias. Cada uma traz dados novos, né? A primeira fica 1 hora no espaço, outro dá a volta na Terra, outro dá um monte de volta, outro fica mais tempo. É um progresso. E perdeu tudo. E aí acho que os outros foram solidários, né? Não deixaram mandar embora, ele ficou. Só que como acho que ele já se sentiu meio... Sabe quando a pessoa faz besteira, aí para esconder o erro, começa a ficar arrogantezinho e tal. E ele foi escalado para o Apollo 1, só que ele começou a falar mal do projeto. Mandou foto da imprensa, ele e os outros 2 astronautas mais novos, em volta de uma maquete do módulo de comando lá, eles rezando. Quando eles fizeram o teste, que depois ele pegou fogo e morreu, ele mesmo falava, a gente não consegue se comunicar a 100 metros de distância, como é que a gente vai se comunicar da Lua? E começou a ser desagradável e pôr tudo a perder, só que você não podia pôr tudo a perder, porque era uma guerra, né? Comunismo contra a democracia, ele não podia fazer isso. Aí tacaram fogo, que morreu ele e os outros 3, e ninguém abriu. Aí veio com aquela conversa, que era oxigênio 100% líquido, 100% oxigênio. Então não podia ser 100% oxigênio ou outra medida que for. Isso é mentira, já tinha ido Mercury, um monte de projeto Mercury, um monte de projeto Gemini. Então queimaram o cara, porque o cara tava fazendo merda. E tem mais alguma coisa que eu ia falar. Esqueci. Que também mostra as incongruências. Saco, a hora que desligar eu vou lembrar.